Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou a Tainara Pereira, sou capelã e faço parte da capelania escolar aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Estamos aqui para mais uma aula que eu acredito que vai engrandecer muito o nosso conhecimento. Mas, antes da gente começar, quero fazer 2 combinados com você. O primeiro deles é: se você quer ir ao banheiro, vai agora, dá pausa nesse vídeo aí e vai lá. Se não, espera até o vídeo acabar, tá bom? E o segundo é: preste bastante atenção. Tenho certeza que vai ser de grande valia, tá bom? Vem comigo. Tainara, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender pontos importantes para valorizar as pessoas que estão perto de nós. O primeiro deles é perceber o valor da amizade. O segundo é entender o valor do trabalho em equipe. Todos nós temos habilidades e num grupo essas habilidades fazem um trabalho incrível. Dizer não às amizades negativas. Quarto, reconhecer a influência dos amigos. E quinto, estabelecer conexões duradouras. Serão esses pontos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, que iremos entender para que o nosso convívio com as pessoas que estão perto de nós melhore cada dia mais. E é sobre a amizade que nós iremos falar hoje. Todos nós possuímos amigos, sejam aqueles de infância, que conhecemos esse ano, que fizemos há pouco tempo, que fizemos agora. Não importa, todos nós temos amigos, pessoas que estão do nosso lado ou que passaram por situações que nunca vamos esquecer. Nós, seres humanos, nascemos para ter conexões, nascemos para estar junto, para estarmos sempre em comunidade. E só tem como isso acontecer se estivermos em conexões, se tivermos com amizades. Mas, para a gente entender melhor qual é o significado da amizade, vamos ver o que o dicionário diz. Amizade, sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Quem é amigo, companheiro, camarada. Essa é a definição que o dicionário dá para o nome amizade. Vamos analisar agora essa frase. Sentimento de grande afeição. Já parou para pensar o que significa afeição? É um grande afeto, uma grande ligação afetiva. Ou seja, é um sentimento de grande afeto. De simpatia. O que significaria esse nome? Simpatia significa afinidade. Sentir e pensar de forma parecida com o outro. Sabe quando você conhece alguém e você fala, meu Deus, como nós pensamos iguais, como a gente acredita nas mesmas coisas e naquele momento há uma simpatia entre vocês gostaram um do outro, acharam a companhia um do outro interessante, a forma como ele vê a vida interessante. Então, um sentimento de grande afeição, de grande afeto, de simpatia, de dividirem os mesmos conhecimentos. Apreço entre pessoas ou entidades. Quem é amigo, companheiro, camarada. O significado de camarada é basicamente companheiro, sabe? É basicamente a mesma coisa. Aquele seu amigo camarada que está com você, que passa por todas as situações, sejam elas boas ou ruins, a gente sempre fala, nossa, ele é meu camarada, meu amigo. Então, essa é a definição de amizade. E aqui tem uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: amigos tornam as risadas mais altas, as conversas mais gostosas e a vida mais feliz. E com certeza, acredito piamente no que essa frase tem a nos dizer. Quando nós temos amigos, quando nós temos alguém para desabafar, para contar coisas boas, para contar as aflições da nossa alma,
a gente se torna mais leve, né? Às vezes, coisas tão grandes acontecem em nossas vidas que nós já queremos pegar o nosso celular, ligar para o nosso amigo, contar para a nossa amiga algo que aconteceu. Ter amigos é fundamental para o bem-estar nosso. E você acredita que isso é comprovado cientificamente? Existe uma pesquisa que a Universidade de Harvard fez mostrando como a amizade, a influência da amizade faz com que o nosso bem-estar, a nossa vitalidade, a nossa vida melhore. Assim como também as amizades negativas podem influenciar de forma negativa na nossa vida. Vamos ver como é que isso funciona? Assim, a Universidade de Harvard fez essa pesquisa e descobriu que a amizade traz vitalidade, traz vida, traz expectativa de vida para nós seres humanos. E tem uma frase no livro de Provérbios, um versículo em Provérbios 27, 9, que diz o seguinte: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Olha que coisa interessante. Assim como os perfumes alegram a vida, sabe quando você sente aquele perfume e você fala, meu Deus, que sensação maravilhosa, que cheiro maravilhoso, e você fica alegre com aquela essência? Amizade sincera faz isso com você. Sabe quando você cheira aquele perfume, quando você sente aquele aroma e você se enche de alegria? A amizade te faz se encher de alegria, te faz dar esse ânimo para viver. E isso acontece quando essa amizade é sincera, quando não há intenção de disfarçar o que é verdadeiro. Ela é sincera e dá ânimo para viver. O ânimo é a condição de vida, sabe? É com o ânimo que a gente consegue acordar, continuar. Então, olha como a amizade sincera, dá um bem-estar para nós. Na verdade, essa pesquisa concluiu que o nosso bem-estar, que a nossa expectativa de vida não está inteiramente ligado à nossa genética, não está ligado apenas em construir bons hábitos, uma boa alimentação, atividade física, mas está super ligado, está intimamente ligado a você manter amizades, manter conexões duradouras, você manter uma conexão com as pessoas que estão do seu lado, uma amizade sincera. E eu tenho falado bastante com vocês sobre conexões duradouras. Mas o que são essas conexões? Como elas acontecem? Tem uma frase de Buda que diz o seguinte: um bom amigo que nos aponta os erros e as imperfeições e reprova o mal deve ser respeitado, como se nos tivesse revelado o segredo de um oculto tesouro. É desta forma que se dá uma conexão duradoura. Sabe aquele seu amigo que todas as vezes que você faz algo que não é tão bom, algo que não é certo, quando você fala algo que machuca o outro, aquele teu amigo vai, te repreende, fala que você errou, que você não deveria ter feito aquilo, são esses amigos que nós aprendemos a confiar. São esses amigos que nós acabamos dando mais crédito ao julgamento deles, porque sabemos que quando eles falam conosco, quando eles vêm nos orientar ou até mesmo nos repreender, é para o nosso bem. É alguém que está nos revelando um grande segredo. São esses amigos que a gente acaba levando por muito tempo na vida, ou até mesmo pela vida toda. Porque a gente aprende a confiar nesses amigos, a gente aprende a confiar no julgamento deles. E essas conexões se tornam duradouras, essas conexões
passam por muito tempo, passam por muitas situações, mas continuam inabaláveis. Por quê? Porque um acredita no outro, um acredita no sentimento que o outro tem. Então é desta forma, é desta maneira que se dá a conexão duradoura, é desta forma que nós conseguimos ter conexões duradouras com os nossos amigos. Quando somos aqueles que não estamos apenas para os momentos felizes, para darmos risadas juntos, mas também para chorarmos juntos, para repreender, para dizer onde errou, para que o nosso amigo possa melhorar e para que eu possa melhorar também, certo? Assim como a amizade, ela é fundamental para que a gente tenha uma expectativa de vida maior, a amizade também é essencial nos negócios. E aqui eu não estou falando apenas em um trabalho, mas estou falando, sabe quando você se junta com alguns colegas para apresentar um trabalho, para fazer determinada atividade em grupo, ou quando você junta seus amigos para jogar um futebol, jogar um vôlei? Todos nós temos habilidades e habilidades diferentes uma da outra. Quando nós contamos com essas habilidades dos nossos amigos, quando nós compreendemos as qualidades e as dificuldades que o meu amigo tem, a gente consegue conviver muito melhor. E olha uma frase que Michael Jordan disse: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Sabe quem foi que disse isso? O maior jogador de basquete dos últimos tempos. Tem noção do que é isso? Uma pessoa com vários títulos, o maior, hoje faz parte da NBA, dono da NBA. Imagina como este homem é poderoso. Mas mesmo ele tendo todas essas habilidades, mesmo ele tendo todo esse talento, ele entende que o talento sozinho é muito limitado. Mas quando eu uso o meu talento dentro de um conjunto, quando há contribuição com os meus amigos, com a minha equipe, eu consigo chegar muito mais longe. Como ele mesmo disse, o talento dele, às vezes em um jogo, ele consegue ali passar por um jogador, por outro, fazer a sua cesta, fazer o seu ponto, mas para que ele chegue a ganhar um campeonato, isso só é possível se a equipe dele trabalharem juntos, cada um exercendo a sua função de forma a garantir que essa equipe ganhe. E assim funciona com as nossas amizades. Como, Tainara, que funciona isso? Todos os nossos amigos, eles possuem qualidades e dificuldades. E nós precisamos aprender a valorizar as qualidades e ajudar os nossos amigos nas dificuldades. Às vezes, uma dificuldade que um amigo tem é algo que eu tenho facilidade, então eu posso conversar com ele. Lembra das conexões duradouras? Quando a gente reprova o mal, quando a gente aponta as imperfeições, não para deixar o outro mal, não para deixar o outro se sentindo menor, mas para que ele entenda que precisa melhorar em algo. Que se ele trabalhar esta questão, ele ficará ainda melhor. Entende? Então, amigos e negócios estão inteiramente ligados. É necessário você estar em conexão com a sua equipe, seja ela do futebol, do vôlei, para fazer um trabalho, para apresentar uma atividade. Vocês precisam estar nessa conexão, valorizando as habilidades que cada um possui. E lembra quando a gente falou sobre aquela pesquisa da Universidade de Harvard? Gente, essa pesquisa foi feita em 1937. Então você imagina quanto tempo faz e ela é tão atual, tão atual. E tem uma frase de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Nossa! Nessa pesquisa,
diz que assim como as amizades boas, sinceras, positivas, elas influenciam de forma boa a nossa vida, nos fazem ter expectativas de vida, nos fazem viver mais, ter uma vida melhor. As amizades negativas também nos influenciam. E assim como a boa amizade é como um perfume que nos alegra, que nos dá ânimo para viver, as amizades negativas já não são tão cheirosas assim. Conseguem compreender? Os nossos comportamentos, os nossos comportamentos humanos, eles se se alastram, sabe? Eles começam a se espalhar como um vírus. Em todas as comunidades, em todos os lugares do mundo, as pessoas têm o hábito de se abraçarem, ou se beijarem, ou se cumprimentarem, né? Andar em afetividade, assim também como comportamentos que não são tão bons também se propagam bastante. A gente vê a maldade em todos os lugares, infelizmente. Então, tudo na nossa vida, todas as atitudes, sejam elas boas ou não tão boas, sejam elas boas ou ruins, elas influenciam diretamente a nossa vida. E olha que dado interessante essa pesquisa que Harvard fez diz. Quando eu estou ao lado de pessoas para baixo, pessoas pessimistas que só pensam que as coisas irão dar errado, eu sou influenciada e acabo ficando 7% mais triste. Acredita nisso? Mas quando eu estou ao lado de pessoas felizes, pessoas alegres, amizades sinceras, a minha felicidade pode aumentar em até 15% mais. Sabe aquele dia que você está desanimado e alguém chega e conversa com você e te anima e você pensa, você alegrou o meu dia? É exatamente isso. As pessoas têm o poder de nos deixar ou mais alegres ou um pouquinho mais tristes. Conseguem compreender isso? E às vezes você pensa, Tainara, eu não sou influenciável. Tainara, as pessoas não vão conseguir me corromper. Eu sinto em te dizer, é comprovado cientificamente, nós somos influenciáveis sim, todos nós. Mas para que a gente não caia nessas armadilhas da tentação, nessas armadilhas da influência negativa, a gente precisa lembrar da nossa identidade. Lembra da aula passada? Lembrar que nós somos autores da nossa própria história, que nós temos bons costumes, que nós temos um berço familiar que nos ensinou valores, ou que ao passar do tempo eu fui descobrindo o que melhor se encaixa com o que eu penso ou o que melhor se encaixa com a minha conduta. E aqui é importante a gente ter em mente que o melhor nessas situações é a gente deixar essas amizades negativas de lado. Não deixar a pessoa, não se trata disso. É nós estarmos ali, sim, se ela precisar, mas lembrar que não é interessante deixar que essas pessoas negativas, esses pensamentos negativos façam parte de nós. Porque assim nós acabamos sofrendo a influência dessa negatividade. Então, não se enganem. Não se enganem. Não deixem que essas amizades tóxicas façam parte do seu dia a dia. E olha essa história real que eu trouxe para vocês sobre uma amizade verdadeira, uma amizade que durou mesmo quando um não estava na presença do outro. Essa história é de Jonatas e Davi. Ela se encontra na Bíblia, no livro de 1 Samuel. E aqui eu trouxe um trechozinho, trouxe um versículo, uma frase dessa história, que diz o seguinte: E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Tainara, que acordo foi esse? Davi e Jonatas se tornaram muito amigos, e um prometeu para o outro que,
Se alguém da sua família, se alguém que ele amasse, precisasse de ajuda e um ou outro não estivesse mais para ajudá-los, que aquele que ficou iria ajudar a sua família. E essa promessa eles fizeram e muito tempo se passou. Até que houve uma invasão na cidade onde eles moravam, foram levados como escravos. Mas Davi passou por essa situação como um guerreiro, se tornou rei e depois de muito tempo ele ouviu falar que Jonatas tinha um filho e que esse filho estava vivo e estava em um outro local vivendo uma vida miserável. E Davi se lembrou da promessa que Jonatas e ele havia feito um para o outro. Lembrou que, em memória da amizade daquele amigo tão fiel, ele iria honrar o seu filho. E olha que interessante, Jonatas naquela época era o filho do rei. Então, o seu descendente, o seu filho, também fazia parte da realeza. Davi poderia se sentir ameaçado. Davi poderia pensar: nossa, ele é um herdeiro legítimo. Talvez irá ameaçar o meu título, o meu trono. Mas Davi sabia da sua identidade. Ele não se importou com isso, apenas cumpriu a sua palavra, cumpriu o que havia prometido ao seu amigo. E mesmo Jonatas não estando mais vivo, mesmo Jonatas não podendo agradecer os feitos do seu amigo Davi, mesmo assim, ele mandou buscar o filho de Jonatas, trouxe ele para o palácio, colocou ele em um lugar de honra, deu tudo o que era de seu direito, tudo que era o direito do descendente de Jonatas, um dos netos do antigo rei. Olha que história interessante, essa amizade que perdurou por anos, essa amizade que mesmo não estando mais presente, as memórias e a consideração e a conexão que tiveram o tempo que estavam juntos fez com que Davi cumprisse a sua palavra, fez com que Davi fizesse o melhor pela família de Jonatas. Que nós possamos ser assim também com os nossos amigos, se eles estão perto de nós ou não, que nós sejamos fiéis aos nossos amigos, fiéis às nossas amizades. E algo que eu gosto sempre de lembrar e que eu quero passar para você hoje: não seja fiel às pessoas, não sejam fiéis a determinadas pessoas, a determinadas situações, sejam fiéis ao que vocês sentem. Porque quando nós somos fiéis a nós, quando nós somos fiéis aos nossos sentimentos, não há traição. Não há como eu preferir um em detrimento do outro. Eu consigo honrar os meus amigos, consigo honrar as pessoas que estão perto de mim, independente da situação. Que nós possamos hoje fazer como Davi, escolher honrar as nossas amizades e cumprir aquilo que prometemos a ela. Estamos chegando ao fim da aula de hoje, mas antes, eu quero deixar para você essa palavra que está em João capítulo 15, no verso 13, que diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse com certeza é o nosso melhor amigo. E nós temos o exemplo de uma pessoa que fez isso pelos seus amigos, pela sua família, pelas pessoas que estavam perto dele e até pelas pessoas que ainda iriam o conhecer a sua história e os seus feitos. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por amor a cada um de nós. E esse, com certeza, é o nosso melhor amigo. E esse é o momento da nossa atividade. Como que vai funcionar?
A partir dos conhecimentos adquiridos na sua vida e na nossa aula sobre a amizade e os seus benefícios, produza um texto com no mínimo 15 linhas. Para produzir o seu texto, use como base a seguinte informação: a amizade verdadeira nos faz alcançar conexões duradouras que influenciam diretamente em todas as áreas de nossas vidas. Orientações para a produção de texto. Para você redigir um texto, há algumas regras que precisam ser observadas. Os itens abaixo precisam ser analisados todas as vezes que você produzir um texto. Todas as vezes que você for produzir um texto, lembrem-se dessas regrinhas. Faça sempre a seguinte pergunta. A primeira: fiz uma letra legível onde todos conseguem ler? 2. Fiz parágrafos? 3. Separei corretamente as sílabas? 4. Respeitei as margens? 5. Escrevi corretamente as palavras? 6. Fiz a pontuação adequada? 7. Construí frases completas? 8. O texto é criativo? 9. Repeti muitas vezes as mesmas palavras? 10. Meu texto possui começo, meio e fim? Ao escrever uma redação, faça sempre primeiro um rascunho. Leia várias vezes, apague, refaça trechos se for necessário. Depois, passe a limpo com todo o cuidado e capricho. Lembre-se, quando você escreve, outra pessoa lerá e é preciso que o texto tenha coerência e coesão. Isto é, a pessoa precisa compreender perfeitamente o que você quis transmitir. Se você seguir as orientações acima, com certeza suas produções serão excelentes. Agora que já compreendeu como produzir um texto, use a criatividade e boa sorte. Depois eu quero ver esses textos maravilhosos que vocês irão fazer. Muito boa sorte, fique com Deus e até a próxima aula.